tudo bem com você? Começa agora o segundo episódio da entrevista com a Rafaela Franco falando sobre hipertrofia. Fique ligado! Tá, agora nós vamos entrar naquele assunto que todo mundo quer saber, suplementação. Qual realmente é essencial no processo de hipertrofia? Porque a gente vê aí no mercado inúmeros suplementos. A gente vê que tem várias opções. Quais são as opções que não podem faltar e quais são as opções que são dispensáveis? Lari, na grande maioria. Opções que não podem faltar, assim, eu vou fazer uma atividade física, eu quero ganhar massa muscular, eu preciso. Nenhum. Porque suplemento não é obrigatório. O suplemento, ele tá na nossa alimentação. Exatamente, para complementar a alimentação. Então, não é algo obrigatório. Mas o que eu gosto de indicar, depois que a pessoa já está fazendo o básico, ela já está treinando muito bem, ela já tem um período ali de uns 6 meses nessa atividade física, eu já sei que a pessoa não vai desistir, né? A pessoa já está com a alimentação toda muito bem organizada. Eu gosto muito de creatina. Por quê? É um suplemento que a gente acaba não conseguindo atingir as quantidades de creatina só pela alimentação, né? Então, eu gosto bastante de utilizar a creatina. Ela vai ajudar aí no rendimento do treino, né? Então, naquelas últimas repetições ali da nossa série, né? Na academia, por exemplo, ela vai ajudar nisso. Diminuir essa fadiga muscular. Exatamente. Né? Mas também não adianta eu tomar creatina e não treinar direito. Porque ela não vai fazer... E não fazer o básico. O arroz com feijão, com a salada, com a carne, tudo completinho. Exatamente. Ela não vai fazer milagre nenhum. Ela vai fazer a função dela se você estiver treinando e se alimentando muito bem. Se não, esquece. Um outro suplemento que pode ajudar bastante é o whey, né? As fontes aí de proteína em pó. Por que que elas podem ajudar muito? Porque tem muita gente que tem dificuldade de consumir quantidade de proteína, tanto por não conseguir comer mesmo, né? Fica em pesado. Alimentos sólidos, exatamente, quanto pela rotina. Tem gente que tem a rotina muito corrida, não tem tempo de fazer uma refeição à tarde, então a gente consegue usar ele bastante aí nos lanches intermediários. Ah, legal. E como identificar se a pessoa precisa dessa suplementação ou se apenas a alimentação já será o suficiente? Lari, isso é muito individual, né? Então eu vou dar aqui o exemplo do whey. Como que a gente identifica se a pessoa precisa de uma suplementação de whey? Ela consegue comer tudo que ela precisa em alimentos sólidos com fonte de proteína? Então ela consegue bater a meta de proteína dela comendo ovo, frango, carne? Se ela não consegue atingir isso, aí a gente entra com o whey. Mas ela até consegue, só que fica muito corrido para ela vai acabar se perdendo aí no dia a dia, e aí ela não vai fazer uma refeição porque é muito difícil. Então a gente também entra com o whey, quando essa pessoa não tem tempo de preparar essa refeição. Nesses momentos, principalmente, onde eu digo que é mais necessária a suplementação mesmo. Mas é possível, sim, a gente fazer uma alimentação 100% com alimentos e 100%. Dispensando o whey, né? Eu percebo que muitas vezes o paciente ele chega já buscando por algo. Ele não quer fazer só o básico, ou ele não quer fazer o básico. Ele quer que você dê uma cápsula ou um suplemento para facilitar, mas a gente sabe que a comida em si vai trazer outros benefícios, não só o benefício da proteína, porque uma carne não vai ter só proteína. Claro, né? Um frango não vai ter só proteína, um ovo não vai ter só proteína, ele vai ter outros nutrientes. Exatamente. Lá no consultório eu recebo muito paciente. Às vezes a pessoa chega e ela fala assim, eu vou tomar whey, né? Eu já até comprei. Eu falo, não sei, a gente precisa ver como que vai ser, o que você vai precisar comer de proteína, Exatamente. Qual a quantidade, mas as pessoas elas já chegam prontas com whey, né? Então é uma coisa muito comum mesmo. Sim. Existe alguma contraindicação? Algum público que a gente fala, esse não pode consumir? Principalmente as pessoas que têm intolerância à lactose ou que não podem consumir leite e derivados. Essas pessoas não é indicado consumir whey. E aí o que elas podem usar no lugar do whey? Os outros tipos de proteína em pó, porque hoje em dia a gente já tem muitos tipos. Então a gente tem proteína vegetal, né, que vem aí do arroz, da ervilha, da soja. Quando essas proteínas são misturadas, elas formam um perfil de aminoácidos muito legal e dá muito pra gente usar. Também tem algumas proteínas da carne e hoje em dia a gente também tem proteína do colágeno que está sendo muito utilizada.
você recebe muito paciente, por exemplo, que às vezes está fazendo a suplementação no mesmo horário onde ela está consumindo já uma grande quantidade de proteína e ela acha que está tudo bem. Porque isso também é importante, né, Rafa? Não adianta eu concentrar tudo num horário, porque o meu corpo não vai absorver tudo isso. Não. Então, eu como 2 vezes por dia. Aham. E aí eu já como grande quantidade. Outra coisa que eu recebo muito também é, principalmente mulher, né? Mulher faz ali, jantou, tal, comeu bastante proteína, bastante carne, ou frango ali à noite. Ai, mas eu tava com uma vontade de comer um doce, vai lá e faz um creminho de whey. Mais proteína. Mais proteína. E outra coisa muito legal da gente falar, Lari, é que não é quanto mais proteína, mais ganho de massa muscular. Exatamente. Né? Isso... O corpo não vai nem absorver. Exatamente. Eu costumo falar que você está jogando teu dinheiro no lixo. Né? Exatamente. Não adianta comer mais pensando que você vai ganhar mais massa muscular, porque não é assim que funciona. Cada indivíduo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, cada indivíduo conforme o seu peso, o seu nível de atividade física, né? A sua estrutura, principalmente a estrutura que você avalia ali dentro de uma bioimpedância, onde você separa a quantidade de massa muscular com quantidade de gordura, vai ter uma necessidade proteica diferente. Então não é o que a Rafa precisa, que eu preciso, mas vocês são tão parecidas, mas a composição corporal, às vezes vamos supor, a Rafa pesa 60, eu peso 60, mas a composição corporal dela é diferente da minha, a quantidade proteica também é diferente. Exatamente, então, a dieta toda muda, né? Exato, por isso que é tudo muito individualizado. Fora que para a coisa funcionar, precisa estar dentro da tua rotina, daquilo que você gosta, daqueles alimentos que você se adapta melhor, que você pode comprar. Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente esquece desse detalhe e pega a dieta da vizinha e começa a fazer, a vizinha está tendo resultado e eu não tô. Ou pega na internet uma dieta e aquilo não acontece. Então, precisa ter isso muito bem claro, ter esse conhecimento de que não é simplesmente comer por comer. Exatamente. Né? Então é importante a gente frisar isso para que as pessoas não achem que é simplesmente colocar proteína e já estou ganhando massa e não alinhar o treino a isso. Cada indivíduo é único, cada um tem a sua necessidade e o treino também entra aí, né? Exato. E agora vamos falar de outros 2 assuntos que eu acho extremamente importante quando a gente fala sobre hipertrofia, que é o sono e a hidratação. Existe relação nisso daí? Demais. Existe muita relação, principalmente porque, vamos começar falando sobre o sono, né? Qual que é a importância do sono? O sono, ele regula muitos hormônios, é na hora que a gente está dormindo que acontece como se fosse uma limpeza do nosso corpo e a produção de muitos hormônios que são extremamente importantes, tanto para ganhar massa muscular quanto para perder gordura. Se a gente não produz esses hormônios, a nossa sensação de fome, de saciedade, tudo fica desequilibrado, a gente não consegue produzir os hormônios que são necessários para ganhar massa muscular, para perder gordura, e aí acaba que esse processo fica muito mais difícil. Uma coisa que era para ser mais fácil se torna um pesadelo, né? Olha que beleza, dormindo você ganha massa. Pois é. Dormindo bem. Dormindo bem, exatamente. Pelo menos ali umas 7 horas por noite seria o ideal. De 7 e que nem 8 horas. sempre todo mundo consegue encaixar dessa forma, né? E assim, não é só dormir, é ter qualidade de sono, porque muitas vezes acorda, muitas vezes durante a noite, né? Então precisa lidar com isso como sendo algo importante. E a nutrição, ela também tá aí dentro, né? Então, quando a gente recebe alguém que relata que não está conseguindo dormir bem, então por que essa pessoa não está conseguindo dormir bem? O que está acontecendo? Né? A gente também avalia isso e a gente vai tentar resolver esse problema para que depois tudo venha a ficar mais fácil, como a gente estava falando. Sim, come muito à noite. Não dorme bem, ou come alimentos que agitam, deixa você mais acelerado, também vai atrapalhar nesse sono. Então, não é tão simples assim, precisa realmente ser avaliado de forma individual. E como que a gente adapta essa alimentação para as pessoas que possuem alguma restrição alimentar? Como intolerância à lactose, os vegetarianos, né, ou intolerantes ao glúten, para ganho de massa, para hipertrofia. Lari, hoje em dia tá muito comum. Muito mais fácil que Exatamente. Antes, né? Muito comum a gente ter esse público, né, de pessoas intolerantes a algum tipo de alimento ou
que não comem alguns alimentos por opção própria mesmo. Então, a intolerância à lactose. Eu posso dar um relato meu, porque eu tenho intolerância à lactose e eu não consumo esses produtos, né? Leite nem derivados. Então, o que eu faço na minha rotina? Eu uso os similares deles aí, que são de origem vegetal, né? Então, hoje tem muita opção. Exatamente, hoje tem muito no mercado. Em qualquer mercado que você vai, você consegue achar, né? Então, ao invés de tomar um leite, eu uso uma bebida vegetal. Hoje a gente tem de castanha de caju, de amêndoa, de coco, então tem uma variedade enorme, né? Ao invés de comer um requeijão ou um creme de ricota, eu dou a preferência por esses alimentos todos de origem vegetal, que é igual eu te falei, a gente consegue encontrar tudo no mercado, em qualquer mercado que você vai hoje em dia já tem. Para os vegetarianos, por exemplo, esses produtos se encaixam super bem, né? Tudo de origem vegetal. E para as pessoas que têm algum problema com glúten, já também tá ficando mais fácil da gente encontrar produtos para intolerantes, para celíacos nos mercados, né? Então tá sendo mais simples. Hoje em dia tem pão, já que não tem glúten. Farinha de arroz, farinha de tapioca, exatamente, né? Tudo isso a gente pode incluir aí, que facilita o processo. E sem contar que a gente também não precisa comer o pão, né? Por exemplo, a gente pode trocar aí por uma tapioca. Bolo é muito fácil da gente fazer também, um bolinho saudável ali, né? Que tenha uma aveia. E dá preferência também pelas aveias que não tenham contaminação, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas hoje em dia tá bem fácil, eu acredito, de escolhas no mercado, né? Você consegue ter uma gama de opções aí muito mais prática. Faz um compilado de tudo que a gente falou aqui hoje, falando sobre a hipertrofia, alguns pontos que você considera os principais, assim. Vai começar hoje a fazer atividade física, por onde eu começo? Bom, uma coisa que a gente até esqueceu de falar foi sobre a hidratação. Eu perguntei e a gente mudou de assunto, a gente citou sobre a hidratação e acabou não falando sobre ela. Vamos falar dela. A hidratação, ela também é muito importante, porque se a gente não tem uma boa hidratação, como é que vai acontecer esse processo de hipertrofia? Como é que os nutrientes vão andar ali pelo nosso corpo? Como que vai acontecer esse processo? Não acontece. Nada no nosso corpo acontece sem hidratação. Então, primeira coisa, hidratação é extremamente importante, tá? Segundo ponto, para quem quer ganhar massa muscular, a gente precisa alinhar os treinos e a alimentação, porque também não adianta eu comer muita proteína e não lembrar de fazer o meu treino bem feito, porque o treino precisa ser muito bem feito para a gente conseguir ganhar massa muscular. Vai, faz correndo, faz com pressa, de qualquer jeito, já vi. Exatamente. Tá pago. Check, tá pago. Tira foto, tá pago, check. Não resolve só postar foto no Instagram, a gente precisa... Poxa, Rafa, tão legal. Queria só ir lá tirar uma fotinho. Eu tento tirar no final, porque se eu tirar no começo dá vontade de ir embora dá vontade de ir embora. Então a gente precisa lembrar, o treino tem que ser muito bem feito, consumir água, fazer o consumo de proteína na quantidade ideal para você, então isso é muito individualizado, né? Consumir também os carboidratos, as gorduras, né? Principalmente as fontes de gorduras boas, aí como abacate, as castanhas, né? Sementes. Que infelizmente não faz parte da grande maioria da alimentação das pessoas. Inclusive o abacate, mesmo na época, as pessoas acabam esquecendo, né? Nem Falo, dá pra pegar na rua, porque tem disponível na época do abacate. Tem um monte. E então, o sono, né? O sono também muito importante. E eu acredito que sejam esses os principais pilares. E também não esquecer das fibras, né? Frutas, vegetais são extremamente importantes. Não importa o seu objetivo, se ele é emagrecimento ou hipertrofia, essas frutas e vegetais, eles precisam estar em todos os momentos da nossa alimentação, para todas as pessoas. Na realidade, a diferença maior entre hipertrofia e emagrecimento é a quantidade, né? A quantidade que vai ter de carboidrato e de proteína nas duas vertentes vai ser diferente. Isso que vai mudar entre um objetivo e outro, tá certo? Exato. Então, esses nutrientes precisam estar na alimentação.
Agora as quantidades é que vai ser tudo muito individualizado e que precisa daí de um acompanhamento mais próximo com o nutricionista para poder fazer tudo isso. Exato. Fala pra gente onde que a gente pode te encontrar. Eu sei que você é extremamente presente no Instagram, né? Fala do seu Instagram para que a gente possa, para as pessoas que estão nos assistindo, possam continuar acompanhando o seu trabalho. Hoje eu tô lá no Instagram, como a Lari falou. O meu Instagram é @rafamastieto. Hoje eu atendo lá no Medical Center também. Então vocês podem me encontrar lá no Instagram, me mandar uma mensagem, podem me acompanhar lá pra gente estar conversando. E aí lá também vocês já conseguem tirar algumas dúvidas sobre esses assuntos, né? Hipertrofia e outros esportes também, que eu gosto de falar sobre outros esportes lá. Nossa, muito legal, Rafa. Muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado esse meu convite. Eu que agradeço, Lari. Quero te ver mais vezes por aqui, porque o nosso objetivo com o Nutrivida é trazer esse conhecimento, trazer essa clareza da importância da boa alimentação, né? Que a gente pode sim fazer boas escolhas, mesmo não tendo tempo, mesmo querendo economizar, mesmo com a vida louca que a gente vem vivendo hoje, porque é isso que vai fazer diferença na nossa qualidade de vida. E é por isso que a gente está aqui. Muito obrigada mesmo, de coração, por você ter vindo. Eu que e agradeço, a gente vai falar, vamos falar sobre emagrecimento outro dia. Eu vou te trazer aqui para a gente falar agora sobre o outro tipo de dieta que seria especificamente para o emagrecimento. Vamos sim. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem. Deixe aqui o seu comentário para a gente saber o que você quer saber mais sobre esse assunto. Não deixa de ir lá acompanhar o trabalho da Rafaela, é muito bacana, ela traz dicas práticas diariamente lá para que você possa colocar em prática aquilo que ela ensinou aqui com tanta clareza e perfeição. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!